quando quiser. Som. Muitas pessoas fazem no final de ano aqueles planos, aquelas metas. Mas é muita gente. Chega no final do ano e já começa a ficar desesperada. Que tipo de meta que eu quero para o próximo ano? Ah, eu vou melhorar o meu corpo, eu vou para a academia. Ah, eu vou ler tantos livros. Ah, eu vou trocar de carro. Ah, eu quero reformar o quarto da minha filha. E daí fazem um monte de meta. Daí, antes de acabar dezembro, a virada do ano, 27% já desistiu. Em janeiro, 50% já desistiu. Antes do carnaval, 80% já desistiu. Não chega a 5% quem consegue resolver até o final as metas durante o ano. Qual que é a dificuldade que nós temos para ter resiliência e honrar aquilo que no estado que nós estávamos mental mais poderoso, a gente colocou no papel aquilo que a gente queria. E daí as circunstâncias do mundo, as condições do mundo, as pessoas do teu lado, do teu ambiente, elas começaram a influenciar a tua vida. E daí você, deixa para lá, deixa para lá. E você foi deixando a tua vida para lá. Você foi deixando aquilo que estava motivando você para continuar, para sair do lugar. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida são frutos das sementes que nós semeamos. Você sabe que a maior terra fértil que tem é o nosso subconsciente. Quando o teu consciente não domina, as ervas daninhas começam a crescer. Daí tem a história do semeador, né? O semeador estava caminhando e ele semeou. Daí os pássaros vieram e comeram a semente. O semeador ele não desistiu, ele continuou semeando. Daí ele semeou na rocha. Daí o sol quente veio e queimou aquelas raízes e não deu fruto. Daí ele continuou semeando. Daí ele semeou num terreno que ele achava que era fértil, ele falou de cuidar, aqueles espinhos ele sufocou. E daí ele continuou semeando. E daí deu fruto. Por quê? Porque ele não desistiu. Porque a constância na tua vida vai fazer você chegar na linha de chegada. Só tem a sensação de vitória quem experimentou passar pela linha de chegada. Agora eu pergunto, alguém de vocês aqui já tiveram a sensação de passar na linha de chegada em algum projeto? Alguém desistiu? Pode participar, gente. Aqui é uma interação, é um bate-papo. Tá. Com essa breve introdução, eu vou começar a exposição do que eu vim para falar. Eu só queria que vocês pensassem um pouco, porque propósito de vida, ele está linkado com tudo na nossa vida. O propósito de vida, ele está linkado dentro da nossa casa. Quando nós chegamos todos os dias depois do trabalho e semeamos aquilo que a gente deseja. Se você quer amor, você semeia a semente do amor. Daí a sua casa vai ter amor. Daí tem muitas casas que têm tempestades. Daí semeou o quê? Tempestade. Enfim, meu nome é Ricardo, eu trabalho como advogado. Nos últimos 2 anos eu resolvi mudar o mindset da minha vida. Então, eu tive uma virada de chave. Como dizem no mundo das mentorias, né? Eu estou indo para o próximo nível. E o que é ir para o próximo nível? É você sair do estado de comodidade, da zona de conforto, e você levantar a bunda da cadeira e dar o primeiro passo. Tudo na vida
só existe em movimento. Nada existe se não for em movimento. O Sol, ele está no movimento de milhões de quilômetros por hora, e a Via Láctea em outro milhões de quilômetros por hora. O sistema solar em volta dele, e a nossa Terra em volta. Nada está parado, tudo está em movimento. Até o mato que cresce no meio do asfalto aqui na BR, que não tem terra, ele está crescendo na crise, porque ele não fica parado. E a gente está procurando uma zona de conforto para poder ficar na estabilidade. Não existe. Vamos começar então. Olha só, eu criei uma metáfora aqui para conversar com vocês sobre o jogo da vida. O que é o jogo da vida? O jogo da vida nada mais é do que a gente ir uma casinha por vez. Como que é uma casinha por vez? Você dá um passo de cada vez. Você faz uma coisa de cada vez. Você entra em movimento, mas vocês já jogaram. E vocês sabem que quando vocês erram uma jogada, você pode voltar uma casinha. E dependendo de quantas casinhas você está avançando, você pode até ganhar o jogo. Só que pode chegar lá na frente, numa jogada tua, sabe aquele jogo que você dá a jogada e você volta do zero? Você tem que começar tudo de novo? Daí você começa tudo de novo. A nossa vida é um eterno jogo. Às vezes, a gente dentro do caminho, eu sempre falo nas minhas falas, eu trago a mensagem, o caminho, está na palavra de João 14,6, ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A mensagem do caminho, ela é tão poderosa, porque tudo está no caminho. Você vai encontrar o milagre da tua vida que já está no caminho te esperando, se você não parar. Você vai encontrar a venda daquela comissão maravilhosa, você que é corretora, dentro do caminho. A minha colega advogada, um grande contrato de honorários dentro do caminho. As portas estão no caminho, e nós só vamos acessar as portas se a gente continuar caminhando. E cada nível que a gente está dentro do caminho é uma porta de acesso que nós temos direito. E a hora que a gente abre essa porta, nós temos acesso a um novo cenário. Eu sempre digo que quando nós estamos dentro do caminho, nós começamos a governar a nossa vida. Nessa vida, se você não governa ela, você é governado, hein? É muito tranquilo isso, tá? Igual eu falei do seu consciente. Se você deixa o seu subconsciente mandar em você, o teu consciente não manda. Ele faz o que ele quiser com você. Agora, quando você governa a tua vida, você sabe o teu propósito, você sabe a tua verdadeira identidade. Gênesis 1:6, sua imagem e semelhança do Criador. Se eu perguntar agora para alguém aqui, posso até saber, mas me fale quem você é sem falar o que você faz. Enfim, quando a gente conhece a nossa identidade e a gente está dentro do caminho, tudo fica mais fácil. Sim, porque tudo está no manual da vida. Veja, eu trabalho como advogado, eu manuseio códigos, código do processo civil, código do processo penal, código trabalhista, eleitoral, penal, os códigos da sociedade civil que regulamentam a nossa vida, na Câmara de Vereadores, a lei orgânica, o regimento, e na nossa vida. Qual que é o manual da vida que a gente usa para governar a nossa vida? A palavra. Ah, Ricardo, a palavra só que a palavra tem segredos, tem códigos, tem caminho, tem discernimento, tem entendimento, tem prudência, tem sabedoria. Aí eu aprendi um código poderoso outro dia, que dentro do caminho da palavra existem 3 tipos de figuras. 3 tipos de figuras. Existe o insensato, que é o tolo. Existe o preguiçoso e existe o sábio. Quem que é o sábio? O sábio é aquele que um dia, através de uma instrução que ele recebeu, ele pegou aquele conhecimento e aplicou na vida dele. E quando nós aplicamos na nossa vida o conhecimento, a sabedoria começa a reinar na nossa vida. E quanto mais experiências você tiver,
mais micro resultados você vai ter, mais pressão vai ter na tua vida e para te impulsionar para o próximo nível. Então, os micro resultados das experiências, através do conhecimento da palavra, da vida, de tudo aquilo que a gente busca, vai colocar a gente num outro patamar, num outro nível, numa outra situação. Eu acredito muito nos códigos da vida. A palavra de Provérbios, ela tem 31 capítulos. E eu lendo um livro, e o livro falou assim: se você ler Provérbios durante 5 anos, você vai ficar milionário. Eu falei: opa, dinheiro é bom, né? Que nem caldo de galinha, não faz mal para ninguém. Daí ele fala assim: se você ler Provérbios todos os dias, por 2 anos, você vai ser o cara mais sábio que tem em todos os seus amigos, de todos os seus amigos. Eu falei assim: eu escovo dele todo dia, eu almoço todo dia, eu tenho que dormir todo dia. Eu falei: eu vou ler isso aqui, eu vou pagar o preço. Dia 1º de dezembro de 2023, o Ricardo começa a ler Provérbios todo dia. Mas como? Eu fiz um projeto na minha vida. Eu criei um propósito para que aquilo fosse uma realidade. Eu abri uma live no YouTube, no Facebook e no Instagram. Coloquei 3 assim. E fiz a live falando de Provérbios 1. Dia 2, Provérbios 2. Dia 3, Provérbios 3. Dia 31 de dezembro, Provérbios 31. Eu falei assim: e agora? Vou continuar. Só que não na live, só para mim. Daí eu tinha que criar uma motivação para eu poder continuar. E a motivação é uma meta. A motivação, ela te leva. Porque a motivação é o motivo da ação interna dentro de você que te faz dar o próximo passo e faz você sair da zona de conforto que você está. E daí eu fiz o quê? Eu criei um grupo no WhatsApp. Eu falei assim: vou colocar meus amigos aqui e vou falar de provérbios para eles. E vai 1, vai 2, vai 3, enfim. Já faz 1 ano e 4 meses que eu falo de provérbios todos os dias. Tem 170 pessoas no meu grupo do WhatsApp. Eu leio provérbios, o capítulo do dia. Eu escolho um versículo que mexe com o meu coração. Eu interpreto ele segundo o meu entendimento. Eu tenho sido muito agraciado pelo Espírito Santo. O Senhor tem me abençoado muito no discernimento. Então eu tenho um tipo de discernimento de várias ordens. Até com pessoas, quando eu converso, às vezes o Espírito Santo fala comigo para dar um recado. É uma coisa assim que eu não imaginava que eu ia ter a sensibilidade de entender isso, que é o que eu vivo isso. Na palavra de Provérbios diz, Provérbios 4, 23. Se você tiver que guardar alguma coisa na tua vida mais importante, guarde o coração, porque ali procede a fonte da vida. O coração é. O coração. E o que é coração na nossa vida? O coração da nossa vida é a nossa mente. O coração é aonde entra todas as informações do nosso corpo. Se você vai num ambiente que não está de acordo com o teu propósito, você vai ver coisas, você vai ouvir coisas que não é para você naquele ambiente. E o que acontece se você não estiver preparado? Vai para o coração, contamina a fonte da vida. E daí quando chega no coração, se você não tem a habilidade necessária, se você não sabe os códigos da vida, sabe o que acontece? Entra uma carga de adrenalina dentro do teu corpo, a ansiedade aparece, a depressão surge, o teu presente, ele fica N. Só que dentro desse cenário, as pessoas hoje vivem uma pressão muito grande. Elas vivem a pressão do presente, que é o estresse, todo mundo sabe o que é. Elas vivem a pressão do passado, que é a depressão, que é um grande buraco que cada dia elas entram mais dentro. E elas vivem a pressão do futuro, que é a ansiedade, que a nossa colega falou aqui. Quando você entende o código que Provérbios traz para você, que está no manual da vida, que só existe o presente na vida, você fala: opa, olha o meu propósito aqui. Como assim, Ricardo? Só existe o presente, não existe passado e não existe futuro. Porque a palavra diz que tem 2 coisas importantes: a atenção e o tempo. Tem mais nada importante do que isso. Vocês estão dando atenção para mim nesse tempo agora. O passado é a hora que começou, o futuro é a hora que a gente sai daqui. Mas o futuro só vai existir se eu ficar. Porque se eu dormir, amanhã é outro dia. Se eu não dormir, continua presente.
Você entendeu que o sol não para dormir? Não para. Ele continua. A vida continua. Os nossos que já se foram e nós que estamos aqui. A vida sempre é para frente. E a palavra diz que Deus não fez olhos na tua nuca para você não olhar para trás. E quando você quer olhar para o lado, em algum problema que você tem, você tropeça no pequeno obstáculo que era insignificante na tua vida, porque você tirou a visão. Porque você tirou o alvo. Porque você tirou aquilo que era mais importante que você recebeu. Foi a semente. A semente, ela é entregue para nós através de ideias, insights, pessoas. Ela fica germinando aqui na nossa mente. E a semente vai, germina. Só que você tem que escolher o terreno para plantar. Porque se você não escolhe o terreno para plantar, o teu negócio não vai dar certo. Como que você quer mudar o teu mindset se você não planta a semente que está ali? Todos os dias nós temos que transbordar a vida do nosso próximo. Nós transbordamos com conhecimento. Nós buscamos conhecimento para melhorar o nosso negócio. Outro dia eu dei palestra para uma imobiliária lá em Curitiba com 20 corretores. Daí eu estava explicando para eles como eles podem se posicionar junto do cliente para criar uma empatia, para o cliente gostar do papo deles, para ter uma conexão, para eles poderem fazer um relacionamento. O relacionamento do negócio da imobiliária está dentro da palavra de Deus. É quando você tem relacionamento com o Senhor, gera intimidade. Só tem intimidade quem tem relacionamento. Eu vou dar o exemplo do namorado. Você arruma a namorada ou o namorado hoje. No primeiro dia você começa o primeiro contato. No segundo dia, terceiro, você vai em 3, 4 meses para namorando, daí você noiva, depois você casa. A intimidade é dentro de casa. Por que tem intimidade? Porque você tem relacionamento com o Senhor, é a mesma coisa. Não adianta você ir na igreja uma vez por semana e só dar boca para fora, porque o teu coração está vazio. Agora, se o teu negócio você coloca no teu coração, sai pela boca. Se o teu negócio tem relacionamento, sai pela boca. Se o teu negócio tem Deus, é melhor ainda. Porque sai tudo pela boca com a palavra do Senhor para abençoar o teu próximo. Porque a palavra fala o seguinte: quando eu entrego o meu melhor para o meu próximo, eu estou entregando o meu melhor para ele, eu não estou escondendo. Daí o Senhor lá em cima, ele falou assim: servo bom, você está entregando e não está querendo nada em troca? Vou olhar você com outros olhos. Daí o Senhor faz o quê? Ele inclina o olhar dele para você. Você não precisa fazer nada. É só você continuar, não olhar para trás, não olhar para o lado e continuar em busca do teu propósito. O meu propósito é melhorar o meu posicionamento. É melhorar a minha comunicação, é melhorar as minhas metas, é melhorar o meu mindset, é melhorar as habilidades que eu tenho para ser uma pessoa diferenciada no mercado. Porque nesse mundo da rede social, não tem mais malandra agulha. Só que qual que é a malandragem do mundo moderno? É ser honesto. Olha que forte. Quanto mais honesto, mais transparente você for, mais o Gerson antigo, né, que passava na televisão, né, lembra? O camarada era Gerson, né? É o de hoje. Então, se você for transparente, verdadeiro, as pessoas vão ver você, eles vão confiar no teu trabalho, no teu negócio, eles vão saber que tem credibilidade aí. Eu acabei me empolgando, desculpa, eu vou voltar aqui para o tabuleiro. E a vida é assim, ó. A vida é igual a um jogo de tabuleiro. Você tem aí a parte que você inicia, o caminho que você percorre e a chegada. Quando eu falo em chegada, eu falo para vocês em sensibilidade. A sensibilidade é algo que você sente. Então, se eu der uma informação para vocês agora, dependendo da informação, vai entrar na mente de vocês, vai criar um sentimento. Se esse sentimento for bom, vai haver uma reação no teu organismo que vai mostrar no teu rosto o que você está sentindo. E dependendo da situação, ele continua. Se eu falar para vocês aqui, tem alguém aqui que não come churrasco? Todo mundo, né? Se eu falar para vocês assim, que vocês foram numa churrascaria sensacional, uma casa especializada de carne, veio a melhor carne que você comeu na tua vida. Quando a gente
é beneficiado com alguma coisa que fizeram tão bom para nós, a gente quer agradecer. E aí você, eu quero falar com o chefe, deixa eu falar com o chefe. Que nem aqui, eu tomar uma pinga ali, ó, é a melhor pinga que eu tomei na minha vida, entendeu? Deixa eu falar com o dono aqui, tomar um pinga para agradecer ele, porque nunca eu tomei uma pinga tão boa. É a mesma coisa da carne. Daí o chefe chega na tua mesa e ele olha para você e fala assim: pois não, eu queria agradecer, foi a melhor carne que eu comi na minha vida, que parte é do boi. Ele falou assim: não, isso aqui é carne de cachorro. Entenderam que o sentimento de vocês mudou? É cultural, mas mudou. Uma informação muda. E no dia a dia de vocês, como que vocês lidam quando chega uma informação que você não está esperando? Porque nós, no nosso dia a dia, a gente vive muito de expectativas. Só que quando você vive de expectativas, a frustração pode chegar na tua vida. E ela é muito fácil chegar, porque você depositou tudo naquela expectativa. Olha só pegando o gancho da expectativa. Às vezes, na nossa vida, a gente é magoado por alguém próximo. Ah, a pessoa falou alguma coisa e eu não gostei. Às vezes você fica bravo com a pessoa, né? Às vezes você até fala com ela. Mas se for um cara que você não conhece, ou uma pessoa na rua que fala do outro lado da rua alguma coisa, você não está bom, você ignora. Por quê? Porque não tem intimidade. Agora, se você entender que a sua intimidade, ela não pode dar guarida para ouvir o que o seu do lado fala, mas sim como o Senhor falou, você não fica bravo mais por isso. Porque o problema é dela. Porque a porta estreita é individual. A porta larga da vida não. É outro jogo. Mas a porta estreita é individual, você conhece. E daí não tem esse sentimento. Você começa a controlar os seus sentimentos. E quando você controla os sentimentos, você controla a tua vida. E é muito poderoso quando nós conseguimos controlar aquilo que a gente faz. Aonde a gente quer ir. Qual é o meu propósito dentro do meu caminho? Qual é a porta que vai se abrir? Porque quando eu dei o primeiro passo, eu não imaginaria que eu poderia estar falando sobre isso, porque eu nunca li a palavra. Faz 1 ano e meio que eu entrei no jogo. E daí eu fui batizado, eu entrei, eu estudo todo dia. Por quê? Porque está dentro do meu coração essa vontade, a particularidade minha. Só que eu consegui ter a sensibilidade de entender que eu pego a palavra e jogo em tudo. Ô Ricardo, então joga na rede social, eu vou jogar no Instagram para vocês verem. Veja bem, você pega o rios do Instagram, aí você fica passando. Você está fazendo o quê? Você está consumindo rios. Daí você pega e não tem ninguém que vê o que você falou, o que você faz. Por quê? Porque você não entrega. Daí você começa a entregar. Quanto mais você entrega, mais relacionamento você tem com o Instagram. Quanto mais está perto de Deus, mais relacionamento você tem com Ele. E vai ter retorno? Vai ter retorno, porque você está entregando. Então, quanto mais você entregar, mais você vai ter. Como funciona a entrega? A entrega é um rio. Quanto mais afluentes chegar na tua vida, mais forte você fica, mais longe você vai, mais poderosa é a tua água que vai abençoar a vida do próximo. E a gente nunca perde, como o nosso colega falou aqui do Falcão. Você viu a estratégia que ele montou? Ele chegou e ele entregava uma bola para cada jornalista. Poderia ser que era do coração dele que ele tinha muito, pode ser que era estratégico, só que está na palavra. Provérbios fala sobre isso. Do presente, fala no 18, 16, eu acho que é, daqui a pouco eu vejo, eu fiz a anotação aqui. A hora que ele falou, foi eu, presente em Provérbios. Fala o seguinte, que quando você quer ter acesso ao rei, você entrega presentes. A rainha de Sabá, quando foi ter acesso a Salomão, ela entregou muito presente também. Mas muito, que a gente não tem ideia. Ele foi o cara mais rico do mundo, né? Não sei quantos trilhões de dólares é hoje a fortuna que ele tinha naquela época. Enfim, então quando a gente recebe um presente, a gente gosta, né? Mas quando a gente dá o presente, quando a gente aprende o transbordo, a gente gosta mais ainda, porque a gente está vendo a felicidade do nosso próximo. Só que isso é uma porta de acesso. As pessoas não entendem que quando você entrega algo, você recebe uma chave. Às vezes a chave do coração da pessoa, que vai ser o teu melhor amigo no dia de amanhã.
Ele não precisa ser amigo de 20 anos. Se você conhecer o coração dela, o coração a gente conhece pelo cheiro. A gente sabe que pode estar com a gente caminhando no mesmo caminho. Então, qual o segredo do jogo da vida? A vida é como um jogo de tabuleiro. Às vezes temos que voltar casinhas, às vezes temos que voltar para o início do jogo, às vezes desistimos. A vida é um grande jogo e só vence quem não desiste e continua. A experiência da linha de chegada só é dada aos que ultrapassam. E só conseguiram isso porque não desistiram. Lembre assim, tudo passa, até a uva passa. Você sabe que isso me chamou atenção quando eu estava fazendo. Eu falei, e me lembrou, eu não me falaram de maratona aqui, mas eu já fiz 3 meias maratonas. A maratona eu não fiz ainda. Mas lembrou a sensação de quando eu passei a linha de chegada nas meias maratonas que eu fiz. É muito boa. No meio do caminho é uma M. Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Que ruim, você murmura, é ruim murmurar, mas você acaba murmurando. E daí a hora que acaba, você fala assim, quando é a próxima? Porque a sensação que você recebe da dopamina é muito poderosa. Ontem eu cheguei em casa, 9h30 da noite, do trabalho. E daí, desanimado, corrido, aquela coisa toda, eu falei, opa, vou para academia. Eu sei que lá tem coisa boa. Daí eu fui para academia. A hora que eu entrei na academia, respirei aquele cheiro. Aí minha energia fez assim, ó. Tuf! Saí da academia energizado. Daí cheguei em casa, já fiz o provérbio, falei para todo mundo. Daí abri minha live. Eu tenho uma live, eu criei um propósito na minha vida de fazer uma live sobre a palavra de Deus por 1 ano. Venceu 1 ano na quaresma desse ano, que eu comecei a quaresma no ano passado e venceu 1 ano agora. Eu falei, quer saber? Eu fazia 2 lives por dia, fazia uma de manhã no Instagram e fazia uma à noite no YouTube. No Instagram eu falava de empreendedorismo e colocava um pouquinho da mensagem de Deus, e à noite não, eu só falo da palavra de Deus e coloco um pouco na vida da gente. E daí eu falei assim, não, da palavra eu não vou parar, porque está dentro do meu coração. Mas do empreendedorismo eu vou deixar o Instagram lá, porque eu quero mudar o jogo do Instagram, eu quero colocar outra coisa no algoritmo dele agora. O Instagram é assim, você tem que mudar o que você posta, o que você consome, porque daí o algoritmo vai mandando para as pessoas que você quer, sabe? Tem todo um jogo que você tem que aprender. E daí no YouTube o jogo é diferente, sabe? O jogo é outro, você tem acesso a muita gente. Então eu abro live lá que tem dia que dá 200 pessoas, tem dia que dá 100, tem dia que dá 400. E eu nem conheço esse povo, vai entrar gente em qualquer lugar, porque o Instagram vai mandando, né? E quanto mais ele manda, mais recebe, você vai falando, né? Então tem sido transformador essa experiência dentro do caminho. Outro dia, a título de conhecimento, tem um cara que entra todo dia na minha live. Dia 30 de setembro do ano passado, foi a primeira vez que ele entrou. Me marcou muito, porque a hora que acabou a live, ele falou assim, olha, eu sou ateu e hoje o meu ateísmo ficou estremecido. No dia 30 de setembro, no meu canal do YouTube, você vai ver isso. Desde então, ele nunca mais parou de entrar. Ontem ele entrou de novo, trocou ideia com os caras que estavam lá, entrou uma pessoa dos Estados Unidos perguntando o que eu falava, ele foi lá, colocou no Google Tradutor, já explicou tudo o que eu falava. Caraca, que bacana, não precisa pegar. Pelo ponto de nota você sabe. Mas também entra hater, né? Para falar mal de você, de gente na vida. Na vida tem um monte de gente falando mal de gente. Agora, a partir do momento que você dá atenção para ela, ela vai continuar falando mais. Você sabe, eu aprendi uma coisa na vida que eu acho que vale a pena partilhar com vocês. Existe 2 anjinhos na nossa cabeça, o do bem e do mal. Toda vez que o do mal fala com você e você dá atenção para ele, você está alimentando ele. Ele fala, se alimenta, ele fala, se alimenta. A hora que você parar de alimentar ele, você mata ele de fome. Ele não aparece mais. Daí você só alimenta do bem. Ah, mas quando ele aparece todo dia e fica incomodando, para de pensar nele. Olha uma técnica legal que eu aprendi outro dia. Você já pensou? Você já pensou não? Vocês já fizeram? Você pega qualquer coisa e cheira, ó. A hora que a gente cheira, a gente não pensa. Não tem como cheirar e pensar ao mesmo tempo. Olha que louco! Não tem como! Então você está te incomodando muito. Mas chega a algum lugar. Daí depois eu faço uma caminhada, minha cabeça é o quê? Vai para algum lugar. Vai para academia. O meu mindset é caminhada, porque quando eu estou na caminhada eu vejo um monte de ideia. Eu sou o cara das ideias. Então, os advogados da minha cidade falam assim, quando tem um problema aí que ninguém resolve, vai lá falar com o Ricardo. Ele vai dar uma ideia. Porque o que acontece? A gente vê tanta coisa e pratica tanta coisa. Então, eu fui professor universitário 4 anos. Aí, quando a gente era mais jovem, né, a gente teve esse problema financeiro. Então,
Daí eu trabalhei de garçom há muito tempo, fui motoboy também há bastante tempo. Então a gente viveu em vários lugares. Daí a gente conseguiu alçar um espaço social na sociedade pela advocacia depois. Fui presidente da OAB, conselheiro estadual da Ordem, fui presidente do partido político, vice-presidente da Associação Comercial da cidade. Enfim, eu me vivo. Agora estou terminando meu livro. Então, estou virando autoridade, né? Quem tem livro é autor, hein? Autor é a autoridade. Agora, como que você descobre o teu propósito? Na palavra de Provérbios, Salomão, no capítulo 8, diz sobre a sabedoria. Que a sabedoria é o princípio do caminho. Que a sabedoria dá discernimento. Que a sabedoria mora com a prudência. Que a sabedoria clama junto ao caminho. Ela ergue a sua voz para que ouçam ela. Que a sabedoria fala a verdade. Ela é justa. É mais preciosa que rubis. Porque quando você tem sabedoria, sabe o que Salomão pediu? Quando ele teve sonho com Deus, ele pediu sabedoria para poder governar o povo dele. Como ele quis sabedoria, o Senhor deu tudo. Eu entrei nessa jogada aí por causa do dinheiro. Daí, a hora que eu entrei dentro do jogo, eu aprendi a sabedoria. Eu falei, meu Deus, o ouro daqui. E eu não tinha ideia. Então, dentro da nossa jornada, a gente vai descobrindo coisas fantásticas, maravilhosas, pessoas encantadoras, e a gente vai fazendo o quê? Aprender. Só que tem cuidado, hein? Tem gente que aprende, guarda e vira o quê? Um açude. E o açude não tem entrada de água. Se você virar um açude, vai secar. Vai ficar podre a água. Agora, quando você tem o discernimento necessário, quando chega o conhecimento para você, você entrega para o teu próximo. Daí, por exemplo, a nossa colega ali da corretora de imóveis, ela foi numa mentoria, ou ela vem na palestra, ela vai chegar no trabalho dela e pensar assim, pode duas coisas para pensar. Eu aprendi um negócio do caramba, vou aplicar aqui e vou me dar melhor que todo mundo. Ou eu aprendi um negócio do caramba, vou aplicar aqui e vou ensinar todo mundo. Você entendeu que o exponencial de todo mundo na vibe é muito maior do que você sozinho? Então, quando nós temos algo que a gente aprendeu na vida para entregar para o nosso próximo, não guarde para você. Porque toda vez que você guarda, a palavra de Deus diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Toda vez que você guarda, o teu fardo é pesado, porque você carrega um peso que não é teu. Enfim, esse daqui é só o primeiro bloco que eu estava falando, mas já deu meu tempo, eu tinha 4 blocos para falar. Mas eu quero agradecer vocês. E deixa eu só colocar aqui tem até a conversa aqui que eu falei para vocês, né? Daí tem a velocidade e tal, poder, aqui. Então, esses são os meus contatos, né? Esse é o meu projeto. Eu criei um projeto chamado Sabedoria, eu criei um podcast, na época que eu queria ter, olha só que loucura, hein? Só para dar uma dica para vocês. Eu queria entrar nesse jogo e não sabia como. Daí eu falei assim, eu tenho que criar um cartão de acesso. Eu falei assim, mas como que no cartão de acesso ninguém me ensina? Porque as pessoas não ensinam, sabe? Você tem que pagar para aprender. Eu aprendi isso depois, tá? O acesso no novo mercado é pago para aprender. Então você paga, você tem acesso, você tem contato, você tem network. Por quê? Porque você entra naquela rodinha daquelas pessoas. Você quer entrar de fora? Não, eles não deixam. É muito tranquilo isso. E daí eu falei assim, quer saber? Eu vou criar um podcast. Dentro do podcast eu vou convidar um monte de gente. Daí as pessoas querem aparecer. Então, com o meu cartão de visita, acesso a gente. Enfim, meu amigo foi ser entrevistado lá. A maior case de sucesso do meu podcast, que é o Edivaldo, tem quase 23 mil visualizações. E o podcast da entrevista com ele tem 3 horas de duração. Então, todo mundo que vê fala assim, caraca, eu não consigo parar de ver. Outro dia, o gerente do Aquapark, lá de Araucária, ele me encontrou na associação comercial, que ele é diretor comigo lá. Ele falou assim, Ricardo, acordei 5 horas da manhã, não sabia o que fazer, então eu vou olhar algum podcast do Flasher. Daí ele achou do Edivaldo. Daí ele falou, comecei a ver. Deu 7 horas da manhã, eu queria continuar, mas eu tive que voltar 6 horas, continuei para terminar, porque eu estava ansioso, eu queria saber tudo. Porque aí a gente monta uma história poderosa da felicidade. A gente deu muita risada. Enfim, quero agradecer a todos, dizer para vocês que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de vocês. Basta pegar, basta caminhar e não desistam da vida. A vida é para ser vivida e só existe o presente na nossa vida. Como a palavra de Deus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai
a não ser por mim. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Pessoal, então, vamos convidar Ed Gomes. Vou falar um pouquinho do currículo dele bem rapidinho. Então, Ed Gomes estudou tardiamente, fez educação física, cursou direito, foi aprovado no exame da ordem ainda no 9º período. Acadêmico de filosofia, acabou tramitando esse curso, apaixonado pela comunicação, consultor de imagem, participou de dezenas de cursos na área da comunicação e oratória, tais como de locutor, radialista, oratória para sermão, jornalista de TV e radiodifusão, entre outras façanhas que descobrirão durante sua fala. Ed Gomes. Oi, pessoal. Boa noite. Quero boa noite. Quero me desculpar antecipadamente pelo tempo que acabou sendo curto para tantas apresentações. Tivemos um delayzinho no início, de meia hora, mas o importante é que nós estamos aqui para fazer o que o Ricardo falou de entrega. Então, você está meio... Na minha vez, vai falar? É possível. Então, a minha colinha é bem pequenininha, prometo que antes de meia-noite todos estarão sãos e salvos em suas casas. Agora, lembrar onde eu coloquei que é o problema. Pessoal, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o mundo, sobre a vida e principalmente sobre a comunicação que vocês vão acabar descobrindo durante a minha fala, que prometo ser breve. Então, durante muito tempo, eu queria saber quais os fenômenos que alteravam. Oi. Então, durante muito tempo, eu tive muito mais curiosidade do que falei. Eu fiquei apreciando o mundo apenas ouvindo por vários e vários anos. Até que resolvi começar a falar. Deu trabalho. Até 6 ou 7 anos, nada. Aí depois, muito mal eu falava, até uns 12. E depois fui ajustando a rota. Fui melhorando aqui, quando os familiares saíam, eu comecei a treinar sozinho. Imagine se vaza alguma coisa naquela época. Meu Deus, que coisa triste. E daí eu quero falar para vocês, eu trouxe a colinha, porque aqui tem umas informações que são muito interessantes. Quero agradecer com muito carinho o Rodrigo, quero agradecer o Cristiano. São duas pessoas que eu tenho em alta conta e são pessoas que têm um perfil diferente do meu. São pessoas mais introspectivas. Só que eu tenho uma péssima notícia para vocês, infelizmente. Quando você vai apresentar alguma coisa e você deixa a timidez falar no seu lugar, algumas pessoas acabam criando conexão por identificação, mas algumas pessoas acham que é uma insegurança por falta de conteúdo. Isso é triste, porque às vezes você estudou, você foi lá, esmerou, ficou um dia, 2, 3, e na hora de apresentar, a ansiedade tomou conta. Por que isso acontece e por que eu fiquei tantos anos sem falar? Não consegui descobrir tudo, mas algumas partes. Se puder colocar ali a primeira lâmina. Olha, pessoal, aqui eu já quero explicar para vocês, para que mais ou menos tenhamos uma noção. A primeira a falar aqui foi a doutora Fernanda. Ela falou sobre os comportamentos cerebrais e tudo mais, ansiedade, controle. Eu fiz esse chalé para facilitar a minha vida. Isso aqui já existia na minha cabeça há muitos anos. E depois eu tive sorte de, há uns 20 anos, descobrir que alguém, na década de 60, fez um estudo, publicou em 92, chamado Cérebro Clínico, que é esse Paul MacLean, dizendo que o conjunto de características de cada um está situado nesses 3 andares, por assim dizer. Você tem o reptiliano, que exige pouca energia, ele tem muita velocidade, baixa reflexão. Esse é o primeiro mecanismo quando você se encontra com alguém que não é do teu time. Porque nós somos seres que desenvolvemos e evoluímos tribalmente.
E o que significa? Que você saiu de casa, se perdeu no caminho. Quase igual o Chapeuzinho Vermelho. Saiu da rota e encontrou meia dúzia de pares de olhos fitando. O que significava isso nos primórdios? Se estamos aqui é porque nós escapamos. Mas é que você corria um sério risco. Independente da tua vontade, você vai pegar lá no núcleo accumbens um caminho que vai liberar cortisol. Quando liberou esse cortisol, você vai ter um suador na mão. Você vai ter uma dilatação na pupila para ampliar o teu campo de visão. Vai receber muito mais fornecimento de sangue e energia nas extremidades do corpo, porque é onde você precisa para bater ou fugir. Para correr você precisa, para bater no meio. Então você não tem muito controle. Quando você chega de frente com alguém que você não conhece, o teu cérebro automaticamente vai te colocar num estado de necessidade se você precisar. Entendendo esse mecanismo, quem aqui é da área política ou ouve lá o discurso, já vai começar a pegar o código. E eles chegam lá, tem alguns que são campeões e falam, não, eu quero mandar um abraço para a dona Mariquinha lá, né, Fazenda Rio Grande, lá na região que a gente mora. Quero mandar para não sei quem. O que ele está fazendo ali? Alguns de maneiras intencional e outras não. Ele está dizendo que ele está em Porto Seguro. Aqui está tranquilo? Porque o cérebro dele vai levar alguns segundos e com o tempo diminui esse tempo de espera diminui, para que o cérebro receba a informação que você está seguro e pode subir para o próximo nível. O próximo nível, então, é o sistema límbico. É aqui onde você dá aquela cortada de giro. Por quê? A ansiedade diminuiu um pouco, mas você passa pelo caminho dos afetos e tem uma tendência a dar uma embargada na nossa. Então alguém aqui já deve ter passado por isso. E o que acontece? Que todo esse caminho que você está fazendo aqui numa escada em caracol, para acessar onde você estudou e guardou a informação, que é o neocórtex. O problema é que todo mundo vai direto ao ponto. Aí chega ali e quer explicar. Quando a gente faz audiência, né, doutora? A primeira, a segunda, olha lá o juiz, promotor, delegado, testemunha, às vezes é um policial militar de alta patente, chega lá com uma constelação no braço, e já fica meio assim. Mas com o tempo você vai se familiarizando com o ambiente, com as pessoas, e vai progredindo. O problema é que todos esses espaços aqui estão carregados de gatilhos mentais. Aquela trava de quando você era criança. Criança, isso aqui também está bem dividido por faixas etárias. Infelizmente não vou conseguir esgotar tudo que a gente traz de conceito aqui dentro, mas aqui estaria a criança, aqui estaria o adolescente, emo, e aqui estaria os adultos, e talvez os idosos, aqueles que não foram afetados pelo Alzheimer, né? Que diz que o que a gente aprende ninguém tira, exceto se tiver algum problema de mente. O problema é que ninguém está isento. O doutor Ricardo falou que canja de galinha não faz mal a ninguém. Eu sempre discordo dessa frase. Faz mal para a galinha. Então, pessoal, aqui é o seguinte, mas o que isso interessa para você aplicar já? Não negue palco e plateia quando você tiver a oportunidade. Esses 3 P's devem andar juntos. Plateia, palco e você poder falar. 2 palavras com palco e plateia. Quer treinar o cérebro? Parou no posto de gasolina, desce. Bom dia, boa tarde. Desenvolva essa ferramenta tão magnífica e tão maravilhosa que é a comunicação. Então, normalmente diz que tem 2 tipos de gente na academia. Aquelas que não precisam estar lá e aquelas que não adiantam ir falar. Brincadeiras à parte, tem 2 tipos de falante também. Aquele que tinha muita dificuldade, porque aquele vai atrás. E lá na academia, aquele que tinha dificuldade, para mais ou para menos, virou bullying, virou algo, ele acaba se sujeitando, ele fala, vou ter que ir, e aquilo passa a ser um hábito, e como ele tem a necessidade, aquilo, uma hora começa a fazer parte da vida dele. Por quê? É uma coisa interessante. Você teria mais ou menos aqui, nessa região, o tal do núcleo accumbens, quem é da área da psicologia, medicina, primeiro sabe onde fica esse treino. E nós temos um canal que te ensina
e um canal que sintetiza a informação. E são através de hormônios. Aquele que te ensina, por exemplo, a dirigir, não é o mesmo caminho que vai te fazer dirigir depois que você aprendeu, porque daí ele sai de cena. Ele é como se fosse um professorzinho hormonal. Ensinou, aprendeu, tchau, ele sai de cena e você vai fazer sozinho. Aí é só o senhor lembrarem, quando começar a andar de moto ou de carro, tem que olhar para o campo de marcha. Agora, parece que o carro anda sozinho. Olhou para frente, tem trânsito, você já vira automático, não pensou sobre isso. Mas que legal! O pensamento não estava lá em cima? Sim, mas movimentos e exercícios e tudo mais que você faz de maneira automatizada, ele desce. E você aumenta a velocidade e diminui o tempo de reflexão para você executar. Então, por isso que eu estou falando rápido. Porque eu sou um falador, um explicador, e eu gostei disso em algum momento. Então, pessoal, vamos fazer agora uma atividade. Depois, eu venho fazendo uns arremates, porque eu não posso tomar muito tempo dos senhores. Eu vou dar a iniciativa e vocês me ajudam. Eu estou vendo a Rosângela ali, já está pegando o chinelo para me dar na orelha. Eu não. Pessoal? Eu posso. Vamos no global. Olha que interessante. Eu não falei para vocês levantarem, mas o corpo fala. Eu assim, vocês não querem levantar. Por quê? Nós vamos falar sempre para 3 tipos de pessoas. As sinestésicas, que entendem muito mais fazendo, as visuais, que é aquela que captam tudo que está fazendo, parece que não vai estar, a câmera fotográfica visual vai estar, e aqueles que são auditivos, pode estar até dormindo ali, que é meu caso. Eu sou auditivo e eu passei a faculdade inteira e eu fechado. Ganhei o apelido de osmose. Então eu ficava lá e aquela coisa parece que significa mais para mim, quando eu estou com o olho fechado, porque parece que as coisas não me distraem. E agora, a Fernanda foi lá e trouxe, eu quase zerei aqueles, como é que é o nome do troço? CID. Vim gabaritando, CID 1, 2, 3, 4, 5, vamos embora. Então, o que eu quero fazer com vocês é o seguinte, que vocês fechem os olhos por um instante e imaginem que estão empurrando um carrinho de supermercado. Estão dentro do mercado e estão empurrando o carrinho. Tá, todos assim. Uma comprinha rápida. Imagina que está fazendo uma prateleira e pegando as coisas e jogando dentro do carrinho. Pegar 2, 3, 4 e pronto? Comprinha feita? Olha que interessante. Alguém aqui pôs no caminho mais de 3 itens? Menos de 3 itens? Aí mais uma pergunta. Quem colocou no carrinho que não pode? Alguém pegou? Aí está o fundo gato. Aí está o fundo gato para a vida. Nós temos carros que são nacionais, nós temos carros que são importados. Aquilo que é importado é o que veio de fora, da dentro. Existe uma psicóloga russa chamada Bluma Zengarnik. Ela ficou conhecida e os estudiosos deram o nome de efeito Zengarnik para os fenômenos que ela descreveu. Para o teu cérebro não tem muito a ver com valores sociais, com valores religiosos. Para ele só tem 2 informações: o que importa e o que não importa. Da mesma forma que você não vai no mercado comprar aquilo que você não gosta, teu cérebro tem que aprender a trabalhar com o que ele não importa. O que importa é aquilo que vem de fora para mim. E segundo essa mulher, essa Zengarnik, que no teu cérebro você tem um conjunto de sinapses que vai acender ou não vai acender. Ela vai ser ativada ou não vai ser ativada. E o teu cérebro passa a dar valor àquilo que ele gastou energia, aquilo que entra, aquilo que importa. Então, se não te importa, não traga para o dia a dia, porque a mente é como se fosse um balde que nunca vai estar vazio. Ou você coloca o que quer,
ou entrará o que você não quer. E é só isso. Quando você vai falar para alguém e você está preocupado, ansioso, nervoso, é porque você se importa. E você não tem que se importar, você tem que falar. Eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu até pergunto para os senhores: para falar bem, tem que ter um dom? Tem que nascer já com aquele famigerado dom? Ah, eu tenho dom para falar. É o que eu quero dizer para vocês: que não. Que não, por quê? É treinável. Aqui tem uma figura que eu não gosto de esquecer, então até anoto. É difícil esquecer, mas eu anoto. Me importa, então, claramente já, que é o tal de Demóstenes, que foi um grande orador grego. Ele era gago. Ele perdeu o pai, a família espoliou todos os bens da família. Ele cresceu, ele se revoltou com a situação, ele estudou, ele virou lá na época o que seria um advogado, um pretor. E o que ele fazia para melhorar a carreira? Ele enchia a boca de pedras, lá de seixos, aquelas que o rio vai rolando e ela fica sem pontas. Ele enchia a boca e lia poemas, correndo na praia contra o vento, para desenvolver a musculatura que hoje a ciência nos traz ali vários exercícios de viram com a doutora Juliana. Então, o que era isso? Obstinação, aquela vontade. E depois que ele aprendeu a falar, ele já era profissional, ele incorporou mais um item na sua fala. Esse nome aqui eu tenho que anotar, porque eu nunca esqueço, mas também não sei como pronuncia, porque não é do nosso dia a dia. Calista. Esse cara fez um júri e reverteu uma decisão que parecia impossível. E daí o que ele mostra, eles viu naquilo? Ele falou assim: tem a ver, aquele sangue no olho. Aquilo que você vê na tribuna, que você vê no júri, aquilo que você vê na televisão, no discurso informado, no político, aquilo é bonito de ver, mas tudo isso é treinável. Então eu fiz, quem é do direito também, peguei emprestado o conceito de um escritor da nossa área, que é a teoria tridimensional da fala. E lá, claro, não falar sobre isso, né? Eu vim aqui para fazer essa entrega. Então, o que realmente importa. Se você quer, precisa e tem que fazer alguma coisa. Você não pode dizer que vai ter que passar por esses andares. Quando você chegou, você identificou, quando eu fazer, por exemplo, um júri. Nós tivemos júri, eu já tive uma situação que me marcou, de lá para cá eu resolvi mudar e colocar um pouco mais de energia e transmitir essa forma de comunicação. Porque eu fiz um júri que parecia que estava tudo contra mim. Uma acusação extremamente séria de infanticídio. Um promotor que já tinha feito mais de 1.200 júris, uma lenda falada. E eu, com a cara, com a coragem, com todo o processo na mente, cerca de 2.000 páginas, trabalhei nisso durante os 4 anos. Cheguei lá, parece que o promotor sabia até onde estavam as vírgulas do processo. Uma acusação extremamente grave, as pessoas sabem olhando para mim, com aquele olhar de como quem diz: e agora? O que você vai fazer? Mas aí, tudo aquilo que eu estudei não me serviria naquele momento. Eu pensei no quê? Falei, eu vou em defesa da dignidade da pessoa humana, porque ela estava desconstruída social e moral. 5 filhos, um de cada pai. Foram essas palavras do promotor. E eu pensei comigo: existe algo de humano dentro dessa mulher. Assim como existe algo de humano em quem vai colocar aquela fichinha do sim ou do não. Essa mulher tem 5 filhos e eles estão também na vida. Eu tenho que me reinventar, eu preciso devolver essa mãe ao lado. Ou vai tudo por água abaixo e essas crianças vão pagar tanto quanto ela. Aí o que eu tive de ideia? Falei para o meu assistente, eu falei: não, essa mulher não tem 5 filhos, um de cada pai. Essa mulher tem 5 filhos, não interessa quem é o pai. Coloque para mim, por gentileza, data de nascimento e o nome do pai de cada caboclo. E daí eu fui com o coração aflito, mas era tudo ou nada. Dentro do processo eu não tinha muito para onde escapar. Aí eu fui, instiguei a plateia,
pendurados, e eu falei, olha, gostaria de comunicar aos senhores que o maior crime que essa mulher cometeu hoje está sendo julgado, o crime maior que a dela, não é esse que está nos autos. De repente, o maior crime que ela tenha cometido é aquele que eu também cometi. E quero continuar a cometer. Só pedir que a senhora também cometa. Talvez, não sei, tenho minhas dúvidas, mas eu acho que eu também cometo. E é aquele crime que ninguém dá escape, que é de ter a mente fechada quando encontra o amor. E daí fui desenvolvendo ali. Eu falei, em contrário do que diz o promotor, ela não tem 5 filhos, um de cada pai. Ela tem o André, que nasceu no dia 25 de março, filho do Pedro. Talvez tenha sido o pecado maior dela acreditar que aquele amor fosse para sempre, não foi. E ela tem direito de acreditar novamente, porque é pelo amor que nós estamos e é pelo amor que nós devemos continuar. E daí fui desenvolvendo, daí falei do segundo filho, do terceiro filho, todos com nome, com data de nascimento, que para a mãe dificilmente ela vai esquecer a data. Então ela esquece o nome. Então minha mãe chamou todo mundo para acertar o nome do meu dedo, mas a data de nascimento ela não esquece, ela não sabe, ela liga. E daí, pessoal, eu pensei com meus botões. Eu já era uma figura que precisava desenvolver a comunicação. Fiz N curso de oratória, nenhum abordava isso que eu estou falando para vocês. Porque nós temos esses 3 estados mentais. Nós vamos estar se sentindo ameaçados, nós vamos estar sob ameaça mental só, a gente olhar, e se você não tem controle, você vai se sentir acuado. E quando você se sentiu acuado, você tem que respirar. Tem que eliminar aquelas muletas da comunicação que é elemento de ligação. Então você fica ali, você não quer perder a vez de falar. É como se fosse um ping-pong. Eu jogo a bolinha e espero você devolver. Como eu não quero jogar a bolinha, eu fico tentando lembrar. Não tente, porque estraga o que está ruim. Corta. Pessoal, eu gostaria de dizer para vocês que como é longe aqui, porque é ping-pong. Aristóteles deixou uma lição para o mundo que poucos se importam, que a retórica é a arte de falar com as pessoas e não para as pessoas. Tanto é que na evolução da TV vocês podem perceber a voz dos apresentadores até a década de 80, 90, a voz grave. Boa noite, Cid Moreira, Diogo Pet, aquela galera toda. Mudou, porque a voz que você mais ouviu na tua vida foi a voz da tua mãe. Quando você estava lá no núcleo, o cérebro em desenvolvimento, você estava ouvindo quase que full time, 24 horas por dia, uma voz que tem uma vibração diferente, uma voz negra, suave. Que significa que nós temos 2 pontos que são diametralmente opostos. A voz terna da mãe, que traz o aconchego, que traz o carinho, que gera conexão. Te joga lá no limpo. E nós temos uma voz austera que pode trazer você para o medo, que é uma voz grave de alguém que você não conhece, no reptiliano. Então nós temos ali como se fosse uma recepção. Então imagine que você chegou no saguão do prédio e você precisa se dirigir a algum dos locais lá daquele habitacional. Quando você entra ali, você vai ser direcionado. Se você pegar a chave daquela caixa de ferramentas, daquele apartamento que só tem armas de defesa e de ataque, você não consegue ser suave. A gente percebe isso no diálogo. Quando você foi lá e cutucou a ferida, a pessoa fica reativa. Então hoje eu fiz uma audiência e a nossa cliente falou uns 40 minutos. E ela estava lá, e no fim saiu um acordo. Mas o que acontece? Era com o ex-marido. Quando a roupa suja ficou sem lavar. E quando ela ia ter a oportunidade novamente de falar com aquele craque, que ele entrou com essa ação de fraudista, aquilo que não vem ao caso. Então por isso que é interessante a gente sempre subir essa escadinha. Você tem uma decisão muito importante na tua vida. O primeiro que entra na jogada é o reptiliano. Mato com ovo.
E assim, todo doido, isso é besteira, você fala naquele momento. E daí a minha forma de ver o mundo, como é diferente, eu era menino ainda. Tinha 10, 11, 12 anos, eu estava nos parentes falando. Se o fulano não chegar até as 8 da noite, você não tem nada palestra até 10h30, eu vou quebrar as pernas dele e tal. Aí eu muito ingênuo, ficava ali naquela expectativa. Daí chegava o caboclo e falava, eu acho que é agora para quebrar as pernas. E não quebrava, rapaz. Eu falei, olha, mas nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Aí foi que eu comecei a estudar sozinho, porque até então eu era analfabeto. Tentei, fui me arranjando, aprendendo a ler e escrever. E descobri que na realidade nós somos esses 3 seres um só. Quando você está aqui no Rio de Janeiro, você fala as piores palavras. Porque a característica desse momento cerebral é de muita velocidade, baixo gasto de energia. Vamos lá, reflete. Tanto é que a pessoa, quando está discutindo, ela fica repetitiva. Eu quero bem, vai me tirar daqui, eu quero bem, vai me tirar daqui. E fala tudo 10 vezes, para mim nunca fez sentido. Vamos mais exemplo, vamos dizer. Está falando de novo um pouquinho. Aí eu comecei a entender que nós, seres humanos, temos todas essas características. Alguns mais e outros menos. E é ali onde está claro. Então, se você está na hora da rádio, se a pessoa te perguntar, você responder instantaneamente, o que está disponível, o que é rápido, o que é fácil? Palavras de impacto. Aí ele acha bonito, a tal da Lacrolândia, né? Vai lacrar, quem lacra não lucra. Estava falando lá, o Francisco. Então é o seguinte, se você parar simplesmente 5, 10, 15 segundos, você muda o grau de energia das suas palavras. Porque se você concordar, é igual aqui quem é casado. Quem é solteiro? Quem é casado é todo mundo tem baixinho. Ela está comemorando. Então, pessoal, é igual aquela discussão quando a mulher fala, você sabe. Você já sabe que é ruim. Por quê? Por causa das palavras? Não. Por causa do jeito, por causa da energia carregada. Tanto é que eu tenho um número aqui que é extremamente importante. A regra que a comunicação do ser humano médio, apenas 7% daquela informação que você quer transferir para o outro, porque comunicar, falar, é transferir conhecimento, informação, entender. E dessa função que você pretende fazer, apenas 7% é relacionada à palavra em si. 38% é o tom. E 55% é a tua postura. Então, pessoal, eu vim de bermuda propositalmente, porque já há algum tempo também eu faço isso, de bermuda e a roupa mais informal em cima. Aqui tem corretor, então não vai ser difícil de fazer um duetozinho. Num prédio que está ali na planta, então eles começam a anunciar. Qual a unidade de apartamento por andares é a mais barata? Qual é a mais cara? A cobertura. Então significa que nós temos entre a cobertura interna os demais apartamentos. E numa escala de acesso, quando você chega no prédio, o primeiro apartamento disponível é o térreo. Ele gera acesso. É igual o chalé, você está se arrastando. Por isso que é o térreo. E aqui, propositalmente, eu tenho banheiro e cozinha. Você precisa satisfazer suas necessidades fisiológicas ao acordar de manhã. E você tem uma pitada de cortisol para tirar você da cama. Porque senão fica igual aquela piada do cara que está no médico assim, doutor, estou com um problema. Todo dia eu vou no banheiro às 8 horas em ponto. Vou ao banheiro não, todo dia às 8 horas em ponto, eu faço o número 2. Não, médico, você não tem problema nisso? Eu falei assim, o único problema é que eu levanto as mãos para ver. E daí é o seguinte, você acordou de manhã, o cortisol vai te informar, vai te incomodar. Quem é que não consegue passar na cama até, sei lá, 6, 7, 8 horas? Por quê? O teu corpo vai liberar. Se você tiver gato, cachorro, eles são esses. Ele não tem relógio, ele não sabe a hora, mas deu no momento dele, o corpo dele acostumou. O ciclo circadiano dele fecha certinho, pum, larga ali um pouquinho do cortisol, ele fica incomodado, e aí você tem que ir lá alimentar o bicho.
E nós não somos diferentes. O maior pecado da humanidade é se achar superior aos animais. E nós somos muito mais similares a eles do que eles imaginam. Então você acordou de manhã, necessidade fisiológica. Aqui você tem banheiro e cozinha. Você foi no banheiro, você viu, tomou um café, você está pronto para o mundo. Beijinho na patroa, sistema límbico. E daí vai trabalhar no cérebro, não forte. Aí você pega e vai comprar um presente para minha sogra. Não que eu queira, mas porque a mulher não me perdoa se não fizer isso. Aí você saiu de manhã, então levantou, tomou banho, foi ao banheiro, tudo que tem que fazer. Você satisfeita com a necessidade fisiológica. Gosta muito da patroa e tem que dar um presente para a sogra. Sistema límbico. Se você tem essa importância aqui, se você importa de que hoje é o dia da sogra, está aqui. O meu cartão de crédito tem limite? Está aqui. Fechou? Então eu vou lá comprar. Aí comprou uma tacinha ali, uma tacinha Green Cherry, uma cachaçinha para curtir, cobra na cachaça, e está levando embora. O cara foi, o sinaleiro, passa no seu carro. O que aconteceu com você? Escorregou. É igual aquele que fala para você escorregou, foi lá para o térreo, o que tem no térreo? Você fica mais respirando. Você está nervoso, você já sai xingando. Está certo. Está certo. E daí você fica repetitivo. E a gente faz isso todo o tempo. Todo instante está fazendo. Cadê o passador? Que agora vão largar todos os slides, né? Porque senão pensa, meu Deus, só nesse já foi tudo isso, quero tudo. Mas a ideia é que eu fui convidado para fazer uma fala no PP que eu fiz um certo peso da comunicação. E aquilo ficou bacana. E eu coloco aqui. Lucas 4:4, que é aquela frase bonita, maravilhosa, que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que eu trouxe essa passagem aqui, que eu falei lá no podcast do Ricardo? Porque, senhores, como eu disse, até 6, 7 anos eu não falava nada. Comecei a falar muito mal e porcamente, minha mãe era minha tradutora, chegou nos 10 anos, eu achei que estava resolvendo os problemas, estava começando a querer falar. Criado lá nas favelas de São Paulo, apanhei na rua. Fiquei, podia ter quebrado o braço, me quebrado os dentes. Fiquei a adolescência inteira banguelo. Uma vida de cão, que você acorda de manhã, olha para o lado e pensa, estou aqui de novo. Para quê? Outra vez. E, para piorar, sem dente, falando mal, tendo que pedir para comer. Aí eu usei esse Lucas que faz todo sentido para mim, porque a palavra, ela é poderosa, é o que nós estamos trocando aqui hoje. E quando eu era moleque, que eu pedia na rua, e eu ganhava aquele pão que me serviu, me alimentou naquele dia. E as palavras de incentivo, de que você pode, de que Deus tem um propósito na tua vida, me alimentam naquele dia. E é o que eu trago para os senhores. Então, pão e palavra. O pão alimenta o homem por um dia, a palavra, talvez pela eternidade, aqueles que acreditam numa vida futura. Daí, aqui, para ser breve, eu não preciso falar para vocês quem é esse aqui, todo mundo sabe. Por quê? Ele tem uma presença, ele tem uma identidade, e ele tem uma sonoridade. Quando ouve a voz, o nosso cérebro é tão poderoso que involuntariamente, quando você ouve, você sabe quem é. Quantas vozes a gente consegue identificar? Olha que coisa espetacular. Então é muito mais fácil a comunicação do que a gente imagina. Aí você tem que ter uma sonoridade. Você é conhecido como uma pessoa que ouve, uma pessoa que faz o ping-pong, ou aquela pessoa que pega a bolinha quando joga do teu lado, não sei o que, enfia no bolso e não responde. Ou você fica jogando toda hora, a pessoa já rebateu, você fala. Olfativa. Quem aqui tem só um perfume? Ó, ninguém tem só um perfume. E um estilo. Eu estou fazendo estilo. Por que um perfume? Porque eu estou falando com vocês aqui a nível de consciência. Vocês estão me ouvindo conscientemente. Tem só Só um perfume? um. Aí, ó. Tá vendo? O cara tem uma identidade olfativa. Possivelmente ele trabalha lá na câmera, em algum lugar, alguém vai dizer, já vi que era Cristiano? Já passou. Né? Já passou. Porque isso é uma identidade. Se você for numa loja, que é um grande case de sucesso, porque as que não são, estão fora do mercado, como diz lá o Bill Gates, esse aqui complementa o que o Francisco falou, em 90 e pouco eles
sendo sabatinado no programa de TV, ele falou assim, no futuro só existirão duas formas de empresa, dois tipos de empresas. As que vão operar na internet e as que vão deixar de existir. Então essas empresas que estão aí até hoje, você vai lá, ela tem um padrão, entra por aqui, sai por ali, elas têm um visual que é o mesmo, que demora décadas para mudar, e a gente troca de roupa todo dia. A cor, não sei o que, você tá cozinha, preta, azul, amarela. Eu, depois que fiz o curso de consultoria de imagem, eu falei, meu Deus do céu, 90% que eu tenho que pode ir para fora, não sai para nada. Como é que você faz uma combina? Não combina? Eu falei, só se eu mandar um currículo lá, mas não tem essa habilidade para trabalhar no Beto Carreiro, porque tem aquela frase que eu adoro, ouvi quando era muito novo, nunca mais saiu da minha cabeça. Ainda é levemente gravado. Que é a seguinte: até o palhaço mais alegre do circo tem o direito de chorar, mas no seu dia de folga. Então a sociedade ela é cruel, ela cobra da gente. Aqui vamos ao outro tempo. Postura. Então a presença passou ali. Pô, quem que era? Era Batman. Tem uma postura, rapaz. Essa postura ela é estática ou dinâmica? É você chegando em algum lugar ou é você parado em algum lugar? Porque tem gente que é fleumática, ele senta ali e ele já fica mexe com o móvel e já pega o contorno e fica ali. No mundo profissional não é tão interessante. Individual ou coletiva. Se você tem uma postura quando está fluindo, e quando chega mais gente, você muda. E a gestual. Você pegar os grandes players, eles têm movimentos abertos, que falam seu espaço. Pertencimento. Então, eu estou falando sobre oratória. Aqui estamos no pertencimento, porque se você chegar num lugar que você não cumpriu aquelas etapas anteriores, você vai dar pérolas aos porcos. Não vão te ouvir. E se te ouvir, vão te julgar de uma maneira negativa. Eu passei por isso. Imagina os senhores, adolescentes, pedindo, empurrando um carrinho, eu pegava lixo lá na rua Curitiba. Chegou perto de alguém ali, a pessoa já vai cuidar do bolso. Por quê? Esse comportamento está lá no cotidiano. Aí depois você fala, não pode ser assim, mas já foi. E quem está lá embaixo, sendo pisoteado, sentiu a pressão. Se pegar aí motoboy, hoje é pior, né? O motoboy está ali fazendo o trabalho dele para levar comida e dignidade para dentro de casa, e paga os caras dependendo do caboclo que está ali da madame, e olha para o lado e já sobe o vidro. Isso acontece. E eu vou falar para vocês por que isso acontece também, é muito interessante. Então, lá no 5P, vou voltar porque eu vou demorar. Pertencimento. Você tem uma identificação de valores e crenças, costume, cultura e acolhimento. Nós estamos no Brasil, um país predominantemente cristão. Nós tivemos aqui, nós fomos agraciados pelo Caio e nós fomos agraciados pelo Dr. Ricardo. Se estivéssemos no Oriente Médio, a predominância talvez fosse falar alguma coisa relacionada a lá. Segundo o sincretismo religioso, estaríamos dentro dos mesmos parâmetros. Mas a nossa capacidade de ouvir uma outra religião que não é predominante está drasticamente diminuída. E está tudo certo. Então, o acolhimento, depois que você fez todo esse espaço, lá no quinto peso vai ter o acolhimento. Aí você vai se sentir pertencente. Vocês lerem lá o manual de persuasão do FBI, você vai ver que tem até a forma do corpo da pessoa quando ela está disponível ou não para falar com você. Então, quando você começa a pegar essa situação, aí você fala, tem espaço para mim, ou não tem espaço para mim. Aí lá no sexto P, que você vai ter o poder da palavra, aí sim, aí você deita e rola, aí você fala alto, você fala baixo. Você coloca a placa de aberta para deixar a porta fechada. O que vale mais? O que você falou ou a realidade dos seus fatos? E a gente faz isso quando eu coloco uma roupa e dou acesso às pessoas, e eu não sou uma pessoa acessível, eu estou mentindo. As pessoas não têm capacidade consciente de captar aquilo, mas elas vão ver que alguma coisa não está certo. E o que vai acontecer? Meu santo não bateu. Quantos já ouviram meu santo não bateu? E na realidade é isso. O cara vai lá, ou ele cria uma carranca para ele, ninguém chega, ninguém fala nada. Como eu falei no apartamento. Então, o primeiro apartamento, você tem acesso quando você entra, é o térreo, é o que tem menos valor pecuniário. Tem o seu valor, mas é menor.
O último é a cobertura, que você tem que passar por todos os anteriores, ou seja, o valor dele vai se agregando com os demais. Só que você tem que saber, político, por exemplo, ele quer gerar acesso. Quando ele precisa do voto, que ele vai trabalhar, precisa de acesso. No dia a dia, nós temos 4 anos para fazer propaganda, por exemplo, se o cara quiser ser político novamente. Chega lá, agradece, boa noite, quer mandar um abraço para a dona fulana, para a ciclana, para a beltrana, vai converter o voto. Nós fizemos um material ali na Treca 2, no Chico, que dizia o seguinte: transforme desconhecidos em conhecidos, conhecidos em amigos e amigos em eleitores. Porque ninguém gosta. Se o cara não gosta, ele não vota. Ninguém compra de quem não gosta. O cara chega aqui, não gosto dele. Me dá 5 garrafas de cachaça. O que é melhor que tem? Pô, não gosto de você. Enfiar 5 mil de produto. Faz sentido? Não. Mas o óbvio precisa ser dito. E isso é a hora que ele tem que pôr todos esses anos sem poder se expressar. E o pior, a família e os amigos dizendo: é retardado. E eu acreditei durante muitos anos, rapaz, para lá de 2 décadas. Por que não estudava? Por que não ia? Porque não tinha capacidade, porque era retardado. E o pior é que com a chancela, de maneira não dolosa, de maneira culposa, da minha genitora, que ia na casa dos parentes e falava: como estão os filhos? Ah, está tudo bem, graças a Deus. Tudo mesmo? Você é. Mesmo aquele era eu. Só porque eu não podia me defender, eu não faço lá. Aquele, é muito bom, é aquele. E daí, pessoal, estamos aqui. Somente aqui é que a sua palavra vai ter algum efeito. Se você chegar antes de atropelar todos os procedimentos, todo não vai bater. E daí, ali no térreo, o cara vai pegar a chave que vai abrir o apartamento que não tem acolhimento. Se não tem acolhimento, só tem reatividade. Ele vai te tolerar. Então, por isso que Nicolas Budman, um grande fotógrafo publicitário, que depois emergiu na PNL, nos agraciou com inúmeros exemplares, inúmeros livros maravilhosos, que fala sobre como fazer amigos, influenciar pessoas. Agora, o título é muito parecido. Mas o que ele via? Ele estava fotografando uma vida. Ele tinha 1, 2 minutos para convencer o cara e fazer melhor moço. Como é que eu faço isso? Eu vou bater no cara, vou mudar a cara dele, ele muda. Se eu falar para vocês, por exemplo, nossa senhora, rapaz, eu estou numa alegria. Meu Deus, é uma felicidade que não cabe em mim. Todo mundo sabe mentira. É a mesma coisa que eu fazer o contrário. Tá? Eu falar que estou triste, assim, meu Deus do céu, numa tristeza, rapaz, me dá uma garrafa de cachaça para levar para casa, que eu vou comemorar essa tristeza com a minha família. Não tem como, porque o corpo fala, a tua postura corresponde a 55% da tua comunicação. Então, se não fizer aquele caminharzinho ali, tem dúvida. Não temos muito tempo, eu falei que ia ser breve, então estamos aqui. Então, nos textos que você desenvolve, e o que você faz? Como eu tive problemas de dicção depois, em razão da ausência dos dentes, aí eu falava, sofrendo. Então eu ia falar com alguém, jovem, burro e é mato. Eu não falava. Daí eu comunicava com as pessoas mais velhas que eu estava preocupado com aquilo, com aquele signo social, mas a licença, ela vai estudar, aí me convenceram até os 20, alguma coisa que eu era retardado. Aí depois insistiram bastante em me convencer de que não era bem verdade. E eu falei, então, vamos estudar. Aí com 17 eu fui estudar. 17 anos, 18, eu fiz uma prova e ganhei a quarta. Daí fiz de quinta, oitava e 2 anos, que era o supletivo. Segundo grau também fiz umas provas no sábado e terminei o segundo grau. Aí as pessoas falam assim, mas né, esse estudo de hoje é muito fraco. Aí um colega meu falou assim, cara, tem um concurso que eu lá e tal, eu falei, cara, estou liso, leso, louco, comprando chave de troco. Tem dinheiro para pagar o concurso, só passa apadrinhado. Eu falei assim, para com burrice, nada a ver. Vamos fazer esse troço aí. Foi lá e pagou a inscrição dele e a minha. Passei. Virei servidor público do Estado do Paraná, da Secretaria da Justiça. Eu falei, bom, fazendo concurso, eu acho que eu vou estudar. O que eu posso usar na Secretaria da Justiça? Eu li lá, administração, pedagogia e direito. Eu vou fazer direito. A vida inteira eu fiz errado, mas eu fiz direito. Essa é a
Dessa vez eu falei direito. Quando fiz 18, né, quando eu terminei lá o ensino o fundamental, aí um colega meu já falou assim, vamos no profético, que ele vai dar um jeito e tal. E eu tinha um dente atrás. E é? Meu Deus, não vale a pena nem falar sobre isso. Mas foi de ver, galera. Aí depois na frente comecei a estudar, passei um concurso, fui fazer direito. E daí eu não aprendi a escrever tradicionalmente, a ouvir, escrever, fazer isso no mesmo tempo, para ele dar muito trabalho, eu chaquete próximo, e dormia. Porque trabalhava à noite, chegava na faculdade de manhã e dormia. Aí me rendeu o direito de osmose. Fiz uma tua osmose, dorme, vai lá e tira nota, tua prova, cara. Eu não sei, né? Deus tem um propósito muito bom para a minha vida. E daí as colegas de sala falavam assim, o primeiro ano sem levar nada é fácil, né? Só a matéria histórica. Aí veio o segundo. Eu falei, se der ruim, eu não consigo nada. Cheguei a comprar o caderno e deixar esperando em casa. Me lembrei de uma outra coisa aqui, que é o mundo encaixotado, né, doutora Fernanda? Eu nunca consegui deixar a comida no prato. Porque eu lembro da instrução da minha mãe quando eu era criança. Filho, se você não gostar, você deixa no canto do prato. Como o prato é redondo, eu nunca tive o canto. E nunca parei de comer. Vocês não olham nada, cara. Mas é bonito. Deixa no canto, você está ali, não fala, cadê o canto? Então o mundo é cruel. Tem que aprender, né, cara? Aí eu fui ganhando autonomia e tal. Aí no segundo ano, também, acabei levando sorte no terceiro, e daí fui agraciado com a bênção de Deus, que eu fui fazer a prova da OAB no nono período. E pensei comigo o seguinte, se eu levar sorte, de cair na prova aquilo que eu consigo me lembrar da faculdade, vou passar. E levei sorte. Porque são muitas coisas. Eu poderia perguntar uma coisa que eu não sabia. Vai perguntar o que eu sabia e eu... Você não estudou também. Aí eu falei, agora o que eu faço, Zé? Não tinha feito nem a monografia, porque eu me preparei para me formar no sexto ano. Eu falei, eu termino todas as disciplinas, tinha um ADP, uma incrível pessoal, professor, eu tenho que explicar isso aqui para vocês, vale ouro, pessoal. Aqui eu vou dizer, vou usar o mesmo chalé lá no começo, mas vocês imaginem o seguinte, existem 3 leis na tua vida. São 3 leis. Não vai mudar, não romantize. A primeira lei é a lei natural, é a lei que se chover, se der uma enxurrada, carrega gato, cachorro, galinha, frango, tudo. Por quê? As características da lei natural é eterna, ela é heteronormativa, ela não depende da vontade das partes, ela é cíclica. Vai chover muito, talvez, e o ano que vem vai chover muito de novo, e vai esquentar, e vai ser sempre assim. E está lá em Eclesiastes, que Raul muito bem embarcou na música dele, que já dizia Eclesiastes 2000 anos atrás, que embaixo do sol não há nada novo, não seja tolo, meu rapaz, e não há nada novo. Então as leis da natureza, elas são irrevogáveis, elas são eternas e imutáveis e cíclicas. Então põe na cabeça, essa lei, ela abarca todo mundo. A segunda lei, que é onde nós nos enquadramos boa parte do tempo, é a lei convencional. A Constituição é uma lei convencional. Convencionou-se que o dia tal, o núcleo passa a valer a vigor. A lei de segundo grau é convencional. E a pior, que é queimada aos senhores todos os dias, a lei ideal. É aquela que você idealiza. Marca um encontro, a pessoa não vai. Ah, mas se fosse eu, mas não é você. As pessoas são da conveniência, talvez você também, dependendo da circunstância, e ela não foi, e daí, está tudo certo. Então, se é um encontro romântico, já marca muitas pessoas, se não foi, ela se superou o limite, porque se não superou o limite, vai ficar lá, meu Deus, de manhã eu quero uma mensagem. Nossa, enrosquei numa rocheira, com o pescoço vermelho, eu fui embora. Então, a lei de terceiro grau é aquela lei que você imagina e você pensa que todo mundo deveria fazer da mesma maneira que você imagina. Não vai acontecer, porque nós somos movidos por circunstâncias, nós somos utilitaristas, nós somos de bando. É triste ouvir isso, mas a gente sabe disso, e quer negar.
Então, pouquíssima parte do tempo nós ficamos lá no neocórtex. Aí aqui, no último, depois do enriquecimento, da presença, da postura, você chega aqui. Aí você tem a possibilidade eficiente pela comunicação racional, porque você dominou os instintos, tanto do reptiliano quanto do límbico, de ser único, através do único perfume, do instinto socialmente adequado e obstinado. Então, pessoal, se vocês analisarem dentro desse chalé, você encontra o segredo do universo, como diz lá aos peixes. E vocês têm que treinar, porque cada vez que você desafiar o teu cérebro a fazer alguma coisa, você está produzindo um pouco de desconforto, que é o tal do cortisol. Está se incomodando. Chegar lá naquela tribuna, ali você tem 4 anos de possibilidade única, assertiva, racional de ser único. É chegar ali e falar assim, quero dar um abraço ao meu moleque, porque você não precisa de racionalidade. Quando você ouvia lá, eu gostava daquilo, não sei se vocês lembram, a MFM, amplitude modulada, de frequência modulada, operando 580 MHz em seu rádio, um sistema rádio, eu gostava daquilo. Então, é o seguinte, você pega uma frase de abertura e uma frase de fechamento. O resto você vai de acordo com a maré. Não adianta você ficar ali, eu vou virar tanto para a esquerda, tanto para a direita, porque o mar não vai te obedecer. O mar está na primeira lei e você está criando a terceira, que é o teu neocórtex. Você quer convencer, você quer fazer qualquer coisa. Abertura. Chega lá e faz uma abertura. Lê, não precisa ser fiel, mas vai lá, arrega, e daí você chega, você está ensinando os seus cérebros, aquelas pessoas não vão te intimidar, não sei o quê, não precisa nem olhar muito. Chega lá, bom dia, e o principal, parece que tudo é principal, né? E o principal é de você criar um espelhamento neural. Aqui já são mais de 10 horas da noite, eu sei que tem gente que está me olhando aqui querendo me esgoelar. Infelizmente nós perdemos o time e se alongou, mas eu não posso trazer o que eu me propus. Então o que eu preciso fazer para cativar os senhores? Eu preciso botar um pouco de energia, porque se eu não colocar energia, vocês vão dormir. Porque existe a palavra monotônico. Único tom, é monótono. E o que acontece? Eu falava na faculdade, eu vou gravar o que as pessoas falando e vou levar para casa para quando eu estiver com insônia. Porque quando é um monotônico, você for fazer um exame do teu coração, ele vai ficar assim, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Se tiver reto, foi, morreu. E a mesma coisa, como a gente não capta só a palavra, porque nós temos 3 tipos de acesso. Nós temos o acesso visual, nós temos o acesso fazer, que é o sinestésico, e nós temos o estímulo auditivo. E daí, se você não bota um pouco de energia, o cara pega aquele tom, porque as palavras, elas até um certo tempo, elas fazem sentido, depois não fazem mais sentido, é só o padrão vibracional da voz da pessoa. Então eu gostaria de dizer para vocês que eu estudei lá em Harvard, não sei o que, porque não interessa. O que gera emoção é a montanha russa. O carrossel, aquele pequenininho, aquele sem muito, sobe, essa é a frequência que está lá no reptiliano. Adulto precisa de emoção. E essa emoção vem do não monotônico. Você sobe, você desce. Então, pessoal, eu estou extremamente satisfeito de segurá-los por tanto tempo. Teria mais algumas coisas para falar aqui, infelizmente o tempo está não contra nós, né? Conseguimos vencer. E daí, o que eu queria dizer para vocês, eu vou dizer para vocês, né? Que essa criança aqui, que é aquela que está lá dentro do chalé inicial, sou eu não sei qual é o meu trabalho. Minha família também não sabia. Mas falava que eu não olhava, que eu não fazia contato visual, que eu estava só viajando na internet, que vivia no mundo da fantasia, e estava sempre olhando para o céu, então por isso num avião. E eu estava sempre lá naquela caixinha. E eu gostava do avião. E aí minha mãe vinha e falava assim, deixa de ser bocó, teu amigo está quebrando teu brinquedo, você vai deixar? Porque você não vai tomar o brinquedo dele. Porque parece que nada me interessava. Talvez não me interessasse. Me interessa isso aqui, ó. Mas eu quero Sócrates disse. Comunicação. A retórica é a arte de falar
com as pessoas, é ter a troca de energia, a interação, é saber que aquilo que você aprendeu vai somar na vida do outro. Porque quando eu achei que tudo está perdido, a música do Legião Urbana também é música. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. E a luz veio, eu não sei em que momento. E eu fui testado nessa vida, porque meu problema era não falar. Quando eu comecei a falar, eu falei na rua, podia ter quebrado um monte de parte, quebrou o meu dente. E parece que tudo está muito maravilha, quando eu tinha 24 anos, onde eu passei no concurso, agora a vida está mudando, não sei o que, me acidentei de moto. E adivinha o que quebrou? A boca. Esquece de parafuso na boca, perdi dentro de uma forma, que coisa? Será que eu tenho que abrir a boca, como dizia lá os discípulos de Sócrates? Falavam que Platão, se não me engano, era um boi, mas o dia que esse boi mugir, o mundo vai parar para ouvir. E nós o ouvimos até hoje. Nós lemos, né? Porque tem nada gravado naquela época. Então, essa criança aqui, a barriguinha cheia de velho, essa mesma criança aqui está olhando. Só Deus está falando. Esse menino que tinha um senso social e um filtro muito pequeno, é esse caboclo que está aqui na faculdade, com 30, quase 30 anos, de chinelo dele. O pé está meio encardido. E dando risada, olha, você é muito bom. Você é muito bom. Você é muito bom. Tá bom. E daí, esse caboclo entrou na faculdade do município, de chinelo, andava, cheguei a andar 20 para ir. 20 para ir não, 10 para ir, 10 para voltar. E porque a gente, esse que entrou de chinelo saiu como morador da turma e já aprovado na OAB. Daí aqui sou eu, numa solenidade, não sei se era da onde, da doutora, hoje eu estou colocado, está bonito. Por que eu propositalmente eu fiz isso? Porque é a mesma aposta. A comida não muda, mas o carinho, a apresentação, aquilo que você quer entregar para as pessoas que você gosta, é para o grau de importância da pessoa. Se vem alguém para arrumar, você pega o melhor que você tem. Não podemos ser igual ao Pedro Malafaia, que chegou com Jesus Cristo, e Jesus Cristo falou assim: agora, aqueles que me seguem, em devoção à minha pessoa, pega uma pedra. Aí todo mundo pegou uma pedra enorme, não sei o quê, e ele, muito ligeiro, pegou uma pedra desse tamanho. Aí andaram o dia todo, foi no final, já sol se pondo, sentado na praia, Jesus falou assim: agora eu vou transformar vossas pedras em pão. Mas não pode dividir, cada um a sua. Então, esse aqui sou eu, esse aqui eu fazendo uma palestra lá na loja Cavaleiros do Iguaçu, em Araucária. Aqui eu fazendo uma palestra na Plaenge com 80 pessoas. E o pior, quem estava me falando talvez não estivesse muito feliz com o que eu estava falando, porque eu passei por ali, trabalhei de orelha, eu fui lá e incentivei o pessoal. E muita gente que emprega, às vezes quer que o cara continue ali, porque ele é um bom funcionário. Ele é muito bom ser humano, mas não é nada. Eu não quero que ele seja um concorrente meu. Eu não quero que ele saia na minha imobiliária e não uma concorrência para mim. Ou seja, eu quero te ver bem, só não melhor que eu. Então, fui lá, fiz 2 dias de palestra para o pessoal, aqui na OAB, onde meu amigo foi o presidente e eu fui o diretor de algumas comissões. Agora, com o auxílio da Fernanda, estou aprendendo algumas coisas, eu tenho que mudar a palavra. Olha, que bonito, né? É gostoso. Depois que você começa, você nunca via. Lembra que eu falei para vocês que a via que você aprendeu uma e a que você aprendeu é outra? Aí começa a te dar recompensa, porque ela inverte e começa a te dar uma dopaminazinha quando você realiza alguma coisa bacana. Então, você chegar no meio de um monte de gente e fazer e conseguir o propósito, aí você começa a se sentir melhor. Cadê? Eu sou sozinho, está aqui. Aqui, esse é o presidente da FUPEI, Federação das Indústrias Petrolíferas do Sul. E aqui, fiz palestra 3 dias para profissionais da área de saúde mental, no Hospital Psiquiátrico em Curitiba. Primeiro dia eu fui tenso, com medo de não deixar ser. Aqui é no curso de Direito, falando com o pessoal, as técnicas do centro onde eu levanto, como é que conduz uma audiência, que é tudo estudante de Direito.
E aqui é a OAB vai à escola, aqui é o projeto que a OAB vai dizer o que cada poder da República faz. E aqui Corujão Marazul, alguns já conhecem, e aqui me deram o microfone lá no exemplo, né? Não parei mais de falar e fechei dizendo o seguinte: sabe qual é a história mais bonita, mais maravilhosa da vida e do mundo? É a tua. E se você não conta a tua história bem, você não sabe contar demais ninguém. Valorizar aquilo que você fez. Só Deus e você mesmo sabe quantas pedras precisou tirar do caminho. Alguns que são sábios tiraram as pedras e fizeram o seu castelo. Eu usei toda aquela dificuldade para ressignificar e hoje eu poder falar para as pessoas que falar é a maior maravilha do mundo. Aqui, de catador, de reciclado, de advogado palestrante, ó, já tinha 22 mil visualizações. Eu não sei. Aí eu consegui algumas palestras, porque alguns professores viram, fizeram contato. Falou, meu Deus do céu, tem que contar isso aí, beleza? Eu vou contar. Mas, para vocês entenderem, então, que para eu conseguir verbalizar e chegar nesse grau, essa postura, eu tive que separar as coisas, porque para mim não fazia o menor sentido. Quando, no início da vida amorosa, eu vi alguns relacionamentos se desfazer, eu não conseguia compreender bem. A pessoa falava assim, porque eu não entendia o rótulo que as pessoas gostam de pegar a cachaça e colocar o rótulo de cerveja. Daí eu falava assim, porque se não sei o que, eu vou embora. Tá bom, quer que eu ajude a arrumar essas coisas? Porque você não vai embora, meu Deus do céu. Então nós temos que entender que as pessoas falam uma coisa, mas elas pensam outra. Ninguém compra e ninguém não gosta. Ninguém vota e ninguém não gosta. Então a sua tarefa é fazer as pessoas gostarem disso. Fazer o seu papel. E vamos encerrar aqui café com prosa, que eu faço ali pelo YouTube. E aqui sou eu, de Paulo Gomes, advogado tribunal, método de comunicação relatória, criador do método Clark, presidente de inteligência social, que é aquele que contempla mais do que o material, fazendo para vocês que é a teoria dimensional da fala. Então, para vocês aí que trabalham com a voz, já chega lá, tocando, né? Já pega lá e decora, joga a moda, o livro de Shakespeare, chega lá falando. Não é pelo valor difícil do livro, mas pelo audácia, pela lineares na propriedade, traindo o ganaço seria imolado no meio da carne escura por hipogênio. Olha que coisa assim. Não requer prática, nem brincadeiras à parte, mas sempre tem uma frase para chegar e uma frase para sair. A de entrada é o motor de arranque. Então a caminhonete é desse tamanho, o motor de arranque é desse tamanho, movido a 12 volts, só que sem rede, sem empurrar. E se for automático, nem empurrando. Então o valor que tem esse start, espero que de alguma forma o que eu falei que tenha feito algum sentido, claro, depois do esmero dos meus colegas, agradecer a doutora Fernanda, a doutora Juliane, Marisela que preparou uns brownies ali que fora de série, até eu começava a fazer brownies nesse lugar. Depois que começaram, eu fui igual o Paulo Marçal, metido na época do helicóptero, voando. Meu amigo Escher, satisfação, veio lá de Curitiba, para vocês verem que nas palavras dele nós temos o chamado propósito. E não podemos fingir a propósito. Então, pessoal, é isso e mais um recado muito importante. O Cristiano me ajudou financeiramente, porque inicial a gente ia fazer um valor do bilhete. Aqui a Lourdes e o Gabriel pegaram lá na mudança de lote do Simpla, que eu tinha colocado lá grátis até 50. Então foram 52, 54 ingressos. Daí mudou, era embarque da oratória, a maioria, e depois voo da oratória e tinha o valor da plataforma, era pouco antes de eu ir lá mexer, então não foi monetizado. Ali eu pedi para a Rua colocar que nós faríamos uma arrecadação. Então aqui nós gastamos 262 com os startups, 90 de bebidas saudáveis, deu 726. O espaço foi gentilmente, olha, agradeço de coração a gentileza do tempo, momento. Os equipamentos eu peguei também de colegas que falaram, não, depois a gente vê, depois a gente vê, eu tenho que atender. Mas ele falou, então, a
Aqui, se alguém sentir no coração e quiser fazer uma doação, qualquer valor, que eu vou pagar, esse aqui eu não paguei, da HS. Se quiser, se está lá do lado, eu vou da HS. Eu vou experimentar pagar amanhã e vou pagar também o brownie. E quem quiser aprender sobre esses toquezinhos, esses detalhes, o ajuste de acordo com cada um sobre o oratório, fala comigo, porque a técnica, a habilidade que eu desenvolvi, ela é encaixotada, ela é fácil, porque normalmente a comunicação tradicional, ela mistura tudo. E se misturar fica mais difícil, tem que separar o joio do trigo, então tem que separar o que não é razão e o que é resposta automatizada sobre o tempo. Se você conseguir entender em cada momento que ele fechou, eu assisti batendo no carro lá, eu vi que ele fala, né? Não sei como é que ele fala, não está chegando para mim. Aí uma pessoa que me pode. O primeiro, porque se eu não trouxe do cérebro, e daí vocês já repararam que o filho mais problemático é o filho que a mãe mais gosta. Eu trabalhei na cadeia, muitos anos eu fiz essa investigação no campo. E daí, essa zegaria, é como se o certo fosse uma grande teia da lã. Cada ponto que você acende é uma cidade. Quando o filho não sai de casa e vai trabalhar, não sabe se é o ponto A e o ponto B. Quando o ruim sai, não sabe o ponto. Ela começa a acender várias sinapses mentais. Começa a ter o quê? O cortaço, atrás do primeiro, será que e ela está fazendo mais semelhantes ali. Aí vê o efeito zegaria e o cérebro entende. Se está gastando energia, tem dinheiro. Certo, pessoal? Muito obrigado. Nós estamos com a vocês. Vamos fazer uma foto todo mundo.